Paz do Senhor, queridos. Glória a Deus. Queridos, hoje o tema da nossa mensagem essa noite será as limitações humanas. Perdão, irmãos. O tema da mensagem dessa noite será a suficiência de Cristo nas limitações humanas. A suficiência de Cristo nas limitações humanas. Amém? E confesso aos irmãos que durante essa semana, meditando sobre este tema, eu lembrei-me de uma situação bem inusitada pela qual eu passei, pela qual eu me senti um ser extremamente limitado diante de Deus, que foi quando, pela primeira vez, eu aceitei um convite para ministrar numa igreja. Eu lembro-me, queridos, que no dia em que aceitei este convite, eu estava no intervalo do seminário tomando café, quando de repente veio ao meu encontro uma irmã que também cursava o seminário, me dizendo: irmão Jair, eu gostaria de lhe fazer um convite. Eu falei: pode fazer, irmã. E ela falou: irmão Jair, eu gostaria que você fosse ministrar na igreja que eu congrego, você aceitaria esse convite? E eu falei para ela: irmã do céu, eu não tenho essa capacidade, eu sou um sujeito teologicamente limitado, eu não tenho conteúdo, eu nunca preguei, eu nunca ministrei, eu não tenho intimidade com o púlpito, então é melhor deixarmos isso para lá, eu tenho as minhas limitações. Aliás, existem pessoas aqui no seminário mais capacitadas do que eu para tal, então a irmã chame outra pessoa, não tem problema, independentemente de quem for ministrar ali na igreja que você congrega, eu creio que o nome do Senhor ele será glorificado. Mas ainda não contente com essa minha resposta, essa irmã, ela continuou a me dizer, ela falou: mas Jair, se é o Senhor quem está lhe chamando, se é o Senhor quem está lhe capacitando, então Ele vai te direcionar. E eu lembro-me das últimas palavras dela, que ela falou assim: Jair, somente aceite este convite, o mais o Senhor Ele fará. E ali, depois dessas palavras de afirmação dessa irmã, eu não tinha como falar um não, e aceitei esse convite. E falei: Senhor, que seja feita então a sua vontade. Mas o interessante é que mesmo após ali eu ter selado o compromisso com essa irmã, mesmo após ali eu ter firmado o compromisso com essa irmã, igreja, eu continuei a me martirizar durante alguns dias que antecederam a ministração. Eu continuei a dizer, eu falei: Senhor, eu não vou conseguir cumprir com esse compromisso, Senhor, eu não tenho capacidade para tamanha responsabilidade, Senhor, eu sou limitado, não vai dar certo. Até que uns 2 dias antes da ministração eu estava orando ao Senhor, e o Senhor falou fortemente ao meu coração, me dizendo, Ele falou: Jair, não será a sua oratória que capacitará você para ministrar a minha palavra. Não será, Jair, o seu intelecto que capacitará você para ministrar a minha palavra naquele culto. Não importa se você sente-se incapaz, não importa se você sente-se inferiorizado. Eu sei das suas limitações, eu sei das suas fraquezas, mas se foi eu que lhe chamei, eu serei sobre os seus medos, eu serei sobre as suas limitações. E ali naquele momento eu falei: amém, Jesus, glórias a Deus. E assim então, igreja, chegou o grande dia. Eu fui ministrar ali pela misericórdia de Deus, e mesmo com as minhas limitações ali, o Senhor me capacitou, deu tudo certo. O Senhor despejou da sua graça sobre a minha vida, o Senhor revelou a sua suficiência sobre as minhas limitações, e o nome do Senhor ele foi ali glorificado. E é exatamente, querido, sobre esse Jesus, que revela a sua suficiência nas nossas limitações, que eu gostaria de convidar você a conhecê-lo essa noite, ao abrir a sua Bíblia juntamente comigo, no Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 6, nós leremos os versos de número 30 até o verso de número 44. Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 6, nós leremos os versos de número 30 até o verso de número 44, e diz assim a palavra do Senhor. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que havia feito e ensinado. E ele lhes disse: acompanhai-me a um lugar deserto e descansai um pouco, porque os que iam e vinham eram muitos, e eles não tinham tempo nem para comer. Assim, eles se retiraram de barco para um lugar afastado e deserto. Todavia, muitos os viram partir e os reconheceram, e vindo de todas as cidades, correram a pé para lá e chegaram antes deles.
Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era tarde, seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Jesus, o lugar é deserto e já é muito tarde. Manda-os embora para que possam ir aos campos e povoados em redor e comprem algo para comer. Ele, porém, lhes respondeu: dai-lhes de comer vós mesmos. Então eles perguntaram: compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ao que ele lhes disse: quantos pães tende? Ide ver. Tendo-se formado, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então lhes ordenou que fizessem todos se assentar em grupos sobre a grama verde. E eles se assentaram em grupo de 150, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus ergueu os olhos ao céu, abençoou os pães e os partiu. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que os servissem, e também repartiu os 2 peixes para todos. E todos comeram e ficaram satisfeitos. Em seguida, recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e o número dos que comeram os pães foi de 5.000 homens. Até aqui, queridos, graças a Deus. Queridos, Jesus aqui neste contexto, diz a palavra de Deus que ele está reencontrando-se com seus discípulos. E diz o texto que durante este reencontro, os discípulos de Jesus relatam ao Senhor tudo aquilo que eles realizaram durante a grande comissão, como prescreve-nos o capítulo 6 de Marcos, a partir ali do verso de número 7. E tendo Jesus então ciência deste árduo trabalho de seus discípulos, Jesus ele os convida a entrarem no barco e partirem para uma região deserta, a fim de que ali pudessem descansar após as suas longas e exaustivas jornadas de trabalho. Mas, para a surpresa da comitiva de Jesus, o verso 34 informa-nos que, desembarcando eles do outro lado do mar da Galileia, uma grande multidão já os aguardava. E olhando Jesus para essa multidão, diz o verso 34, que o Senhor compadeceu-se dela e ali começou a lhes ensinar muitas coisas relacionadas ao reino de Deus. Assim, queridos, enquanto Jesus ministrava a sua palavra para essa multidão, enquanto Jesus anunciava as boas novas da salvação para essa multidão, enquanto Jesus ele apresentava o reino de Deus para essa multidão, seus discípulos lhe interrompem dizendo: Senhor, é melhor parar com este ensino, porque este lugar é deserto, a noite está chegando. Então Jesus despede-se dessa multidão para que eles possam ir aos campos e consigam algo para comer. Mas a resposta de Jesus no verso 37, eles dizerem: deem vós mesmos de comer para essa multidão. Mas os discípulos de Jesus, não entendendo essa ordem do Senhor, eles retrucam a Jesus novamente, lhe dizendo: mas Senhor, compraremos nós 200 denários de pão, ou seja, nós não temos dinheiro suficientes para alimentar essa multidão, nós não temos recursos necessários para alimentar essa multidão. Então Jesus, a melhor coisa a fazer é mandar essa multidão embora, é despedir-se dessa multidão. A noite está chegando, o sol está se pondo. Então Jesus despede-se dessa multidão para que eles possam ir aos campos e consigam algo para comer. Mas a resposta de Jesus, mediante essa pressão de seus discípulos, eles perguntarem no verso 8: quantos pães vocês têm? E eles responderam a Jesus: 5 pães e 2 peixes. E Jesus então, tendo ciência do que eles tinham em mãos, Jesus lhe dá uma outra ordem, lhes dizendo: organizem então essa multidão em grupo de 50, de 100. E eles assim fizeram. E a partir do verso 41 diz o texto que, tomando Jesus, aleluia, os pães e peixes que seus discípulos tinham em mãos, olhou para o céu, abençoou os pães e os partiu e entregou a seus discípulos para que eles servissem a multidão. E o verso 43 finaliza essa perícope dizendo-nos que após Jesus consagrar os pães e os peixes, todos comeram e ficaram satisfeitos ao ponto de lhes sobrarem 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes. Assim, querido, Jesus, através dessa palavra,
deseja nos ensinar 3 ensinamentos para nós como igreja essa noite. E o primeiro ensinamento que Jesus irá nos instruir através dessa palavra é nos ensinar que a sua suficiência, ou seja, a suficiência de Jesus, revela-se nas nossas limitações, quando nós nos tornamos incapazes de prover algo que parta de nós mesmos. Voltando ao texto, os versos 34 e 37 informou-nos que ao desembarcar, Jesus havia avistado uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor, e ali Jesus começou a ensinar essa multidão muitas coisas. Como já era tarde, seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Jesus, o lugar é deserto, já é muito tarde, manda essa multidão embora, Jesus, para que ele possa ir aos campos e comprem algo para comer. Mas a resposta de Jesus, mediante essa pressão de seus discípulos, é lhes responder: dai-lhes de comer vós mesmo para essa multidão. Sobre essa ordenança de Jesus, no verso 37, o pastor Tiago Abdala comenta no seu livro, no livro que nós lemos, A Espiritualidade de Jesus, que o propósito do Senhor, ao ordenar a seus discípulos que eles mesmos provessem o alimento para essa multidão, era conduzi-los a uma autoanálise, a fim de que seus discípulos reconhecessem que por vias de suas próprias capacidades, eles não seriam capazes de prover o alimento para essa multidão. Ou seja, querido, Jesus aqui nesse contexto, ele estava propositalmente exigindo algo de seus discípulos, que somente ele, pela sua suficiência, poderia realizar, a fim de que seus discípulos compreendessem que haveriam de vir situações em seus ministérios, que eles, por suas próprias capacidades, não seriam capazes de solucionar. Resumindo, igreja, o que Jesus estava ensinando aqui aos seus discípulos neste contexto, era lhes ensinar que por eles serem pessoas limitadas, que por eles serem pessoas condicionadas, que por eles terem sido insuficientes em prover o alimento para essa multidão, a provisão para essa multidão aqui só poderia vir dele, os pães para essa multidão aqui só poderia vir dele, os peixes para essa multidão aqui só poderia vir dele, o refrigério para essa multidão aqui só poderia vir dele, o consolo para essa multidão aqui só poderia vir dele, a cura para essa multidão só poderia vir dele, o perdão para pecados para essa multidão aqui só poderia vir dele, a salvação para essa multidão aqui só poderia vir dele. É por isso, queridos, que em Lucas capítulo 5, a partir do verso 1, a Bíblia diz que Pedro, por conta de sua limitação em prover o seu próprio alimento, havia, pastor André, pescado a noite toda, trabalhado a madrugada inteira, havia persistido a noite toda para apanhar alguns peixes, mas diz a palavra de Deus que nada Pedro havia apanhado. Mas quando Pedro, queridos, ele deixou a sua limitação de lado e passou a experimentar da suficiência de Jesus, diz a palavra de Deus que houve provisão na pescaria de Pedro, houve fartura na pescaria de Pedro, houve suprimento na vida de Pedro, houve sustento para as necessidades de Pedro. Do mesmo modo, em Lucas capítulo 8, a partir do verso 43, diz a palavra de Deus que havia uma certa mulher que há 12 anos padecia com fluxo de sangue. A palavra de Deus informa-nos que essa mulher, ela já havia gastado todos os seus recursos para alcançar a sua cura. A palavra de Deus informa-nos que essa mulher, ela já havia procurado os melhores médicos da sua época para ser curada. A palavra de Deus informa-nos que essa mulher, queridos, ela já havia feito tudo dentro das suas possibilidades para ser curada, mas mesmo com todos os seus próprios recursos, diz a palavra de Deus que o seu estado de saúde estava indo de mal a pior. Mas todavia, igreja, quando essa mulher ouviu dizer que Jesus estava passando, quando essa mulher ouviu dizer que a suficiência de Jesus estava passando, quando essa mulher ouviu dizer que aquele que seria suficiente sobre a sua enfermidade estava passando, ela foi até Jesus, ela tocou em Jesus, ela buscou a sua cura na suficiência de Jesus, e imediatamente a sua hemorragia cessou. Assim, queridos, o que Jesus deseja falar ao seu coração essa noite é lhe dizer que haverão de vir situações sobre a sua vida, que você pelas suas próprias capacidades não conseguirá solucioná-las. O que Jesus está falando ao seu coração essa noite pela sua palavra é lhe dizer que haverão de vir situações na sua vida, como uma crise no casamento, como uma crise financeira, como uma dificuldade ministerial, como uma crise familiar, como uma crise no trabalho, como um problema de saúde. Você, por conta de suas limitações, não poderá solucioná-las com suas próprias capacidades. O pastor Osiel Gomes, comentando sobre a suficiência de Jesus e as limitações do homem, ele escreve dizendo:
tudo que temos, tudo que somos é fruto da suficiência de Deus, é fruto da suficiência de Deus, pois o homem, em suas múltiplas limitações, é incapaz de prover algo que parta de si mesmo. Portanto, queridos, tire o seu eu das dificuldades que você está passando. Portanto, queridos, tire as suas forças dos problemas que você está enfrentando. Permita-se essa noite que a suficiência de Jesus opere em meio às suas limitações. Permita-se essa noite que a suficiência de Jesus provenha tudo aquilo que você está necessitando. Permita-se essa noite, queridos, que a suficiência de Jesus, ela venha suprir tudo aquilo que você tem necessitado. Em sua segunda carta, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, escreve no capítulo 1, a partir do verso 2: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos tem doado todas as coisas. Ou seja, igreja, a suficiência de Jesus aqui suprindo o seu povo, que diz respeito à vida e à piedade. Em Colossenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, falando sobre a suficiência de Jesus aos colossos, ele escreve-lhes dizendo no verso 11, que Cristo, igreja, é tudo em todos. No Evangelho de João, no capítulo 15, a partir ali do verso 5, o próprio Jesus, ele exclamou dizendo: eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, diz Jesus aqui, nada nós poderemos fazer. Portanto, queridos, em nome de Jesus, dê espaço para a suficiência de Cristo reinar sobre as suas limitações essa noite. Diga para Jesus essa noite: Senhor, sozinho eu não conseguirei vencer as minhas necessidades. Senhor, sozinho eu não conseguirei resolver os meus conflitos. Senhor, sozinho eu não conseguirei restaurar o meu casamento. Senhor, sozinho eu não conseguirei restaurar a minha família. Senhor, sozinho eu não serei capaz de vencer os desafios do meu ministério. Mas o Senhor, na sua suficiência, pode restaurar a minha família, mas o Senhor na sua suficiência pode restaurar o meu casamento, mas o Senhor na sua suficiência pode curar a minha enfermidade. Então, queridos, essa noite, permita-se que o Senhor trabalhe em meio às suas limitações e passe a descansar na suficiência de Deus. E o segundo ensinamento que Jesus irá nos instruir através dessa palavra é nos ensinar, igreja, que mesmo ciente das nossas dificuldades, Jesus deseja que nós sejamos participantes de seu ministério, revelando assim a sua suficiência nas nossas limitações. O texto informou-nos, como lemos entre os versos 34 e 42, que ao desembarcar Jesus deparou-se com uma grande multidão e, compadecendo-se dela ali, Jesus começou a lhes ensinar muitas coisas. Como já era tarde, seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Jesus, o lugar é deserto, já é muito tarde, manda Jesus essas pessoas embora, para que possam ir aos campos, a fim de que consigam algo para comer. Jesus, porém, lhes respondeu: dai-lhes de comer vós mesmo para essa multidão. Observe, igreja, Jesus aqui já no verso 37, inserindo seus discípulos no envolto deste milagre mesmo, com suas limitações. E eles lhe perguntaram: compraremos nós, Jesus, 200 denários de pão para dar-lhe de comer a essa multidão? Ao que Jesus lhe responderam: quantos pães vocês têm? Ide ver. Tendo-se informado, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que fizessem todos se assentarem em grupos sobre a grama verde. Observem Jesus aqui no verso 39, novamente, contextualizando seus discípulos na realização desse milagre. E eles se assentaram em grupo de 100, de 50, e tomando 5 pães e os 2 peixes, Jesus ergueu seus olhos ao céu, abençoou os pães e os partiu. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que eles servissem a multidão. E todos, diz o final do verso, que todos comeram e ficaram satisfeitos. Sobre esse desejo de Jesus em incluir seus discípulos no processo desse milagre, o pastor Tiago Abdala comenta, dizendo que Jesus, apesar das limitações de seus discípulos de Cristo em prover o alimento para essa multidão, Jesus, ele envolve os seus discípulos neste milagre, demonstrando assim a sua divindade e sua suficiência. Ele não responde aos seus discípulos irritado dizendo: saiam para lá, seus incapazes, ou eu resolvo sozinho essa situação. Ao contrário, Jesus tem prazer em envolver os seus 12 discípulos no seu ministério, mesmo com suas grandes limitações.
Ou seja, querido, Jesus aqui neste contexto, ele poderia ter dito aos seus discípulos: olha, por vocês terem sido incapazes de prover o alimento para essa multidão, vocês não servem para trabalhar no meu ministério. Jesus aqui neste contexto, ele poderia ter dito aos seus discípulos: olha, por vocês terem sido limitados em não conseguirem prover o alimento para essa multidão, deixem que eu mesmo provenha o alimento para essas pessoas, deixem que eu mesmo organizo essa multidão para alimentá-las, deixem que eu mesmo sirvo o alimento para essa multidão. Mas a palavra de Deus informa-nos, entre os versos 37 e 40, igreja, que a suficiência de Jesus vai se revelar aqui nas limitações de seus discípulos. E diz o texto, aleluias, que ao invés de Jesus dispensar os seus discípulos de seu ministério por conta de suas limitações, que ao invés de Jesus mandar os seus discípulos embora de seu ministério por conta das suas limitações, que ao invés de Jesus lançar os seus discípulos para fora de seu ministério por conta de suas limitações, Jesus ele inclui os seus discípulos na realização desse milagre. Jesus envolve os seus discípulos na dinâmica desse milagre. Jesus requer a participação dos seus discípulos na execução desse milagre. Exemplificando o que Jesus estava dizendo aos seus discípulos aqui dos versos 37 e 40, eles dizerem: eu sei que vocês são pessoas limitadas. Eu sei que vocês são insuficientes em si só em prover o alimento para essa multidão. Eu sei que vocês por si só são incapazes de atender a necessidade dessa multidão. Mas mesmo com suas limitações, mas mesmo com suas insuficiências, participem do meu milagre. Organizem essa multidão para alimentá-la. Colaborem no meu ministério. Sintam-se parte do meu ministério. Aleluias. O reverendo Hernandes, comentando sobre esse texto, ele escreve: Jesus, por sua maravilhosa graça, havia alcançado esses discípulos aqui para fazerem parte de seu ministério, mesmo onisciente de que eles, por suas múltiplas limitações, nada poderia lhe oferecer. Mas pela suficiência de Jesus aqui muda o curso de seus discípulos, que de servos limitados por não conseguirem prover o alimento para aquela multidão, passaram a serem colaboradores indispensáveis do ministério de Cristo, como observado no texto ao percebê-los organizarem e alimentarem a multidão sob a ordem de Cristo Jesus. Ou seja, queridos, é por isso que Jesus aqui, através da sua maravilhosa graça, aleluia, ele escolheu esses homens limitados aqui como o impossível Pedro, para participar de seu ministério, e o transformou pela sua suficiência em um grande pregador, como nos prescreve Atos capítulo de número 2. É por isso, queridos, que Jesus pegou esses limitados homens aqui, como André, como Tiago, como Felipe, como Bartolomeu, como Mateus, como Tomé, como João, Tiago, filho de Alfeu, como Simão Zelote, como Judas, filho de Tiago, e os transformou pela sua suficiência em colaboradores indispensáveis de seu ministério. Querido, Jesus, ele é mestre em trabalhar em meio às nossas limitações. Jesus, ele se apraz em trabalhar em meio às nossas limitações. Jesus, ele deseja revelar a sua glória através das nossas limitações. E eu não sei quais são os tipos de limitações que você tem enfrentado neste exato momento. Eu não sei, queridos, quais são os tipos de limitações que têm surgido na sua caminhada com Cristo. Possa ser que você esteja essa noite igualmente a esses discípulos aqui, queridos, incapaz de prover uma solução para essa multidão, incapaz de prover pães e peixes para essa multidão, incapaz de prover soluções para o seu casamento, incapaz de prover soluções para as suas crises no seu trabalho. Mas Jesus, pela sua palavra, está lhe dizendo essa noite que Ele é suficiente sobre as suas limitações, Ele é suficiente sobre a sua crise conjugal, Ele é suficiente sobre os seus conflitos familiares, Ele é suficiente sobre as suas dificuldades. Ainda comentando sobre a suficiência de Jesus, o pastor César Cavalcante escreve dizendo, abre aspas: quando abordamos teologicamente a suficiência de Cristo, queremos expressar que Jesus é suficiente para todas as nossas necessidades, que Jesus é suficiente para todas as nossas necessidades, e nada mais nos bastará para que elas sejam superadas. É por isso, queridos, que bastou que Jesus estivesse aqui para que pães e peixes fossem multiplicados. É por isso, queridos, que bastou que Jesus estivesse aqui
para que o alimento dessa multidão, ele fosse aqui provido pelo Senhor. É por isso, queridos, que bastou que Jesus estivesse aqui, para que seus discípulos de homens limitados passassem a serem colaboradores na obra de Deus. E Jesus, da mesma maneira, está lhe dizendo pela sua palavra, que bastará que Ele seja o centro da sua vida, para que as suas limitações sejam superadas, que bastará que Ele seja o centro da sua vida, para que as suas limitações no seu trabalho sejam superadas, para que as suas limitações ministeriais sejam superadas, para que as suas limitações existenciais, elas sejam superadas. No dia 14 de setembro, no culto das mulheres aqui, nós tivemos a irmã Michele ministrando aqui, né? E eu lembro-me que quando eu cheguei em casa do trabalho, eu comecei ali a ouvir a ministração da irmã Michele. Durante a sua mensagem ali, ela revelou a sua dificuldade, né, com relação ao falar em público, ao seu nervosismo, a sua timidez, o seu medo de se expor. Mas teve uma parte da mensagem da irmã Michele que me marcou muito, que ela colocou as seguintes palavras. Ela falou assim, que apesar de todas as minhas limitações, ou seja, as limitações que ela estava enfrentando, todas as vezes que o Senhor a chamasse para fazer algo para a sua glória, ela iria, porque Jesus, Ele iria lhe ajudar nos seus momentos de dificuldades. Ou seja, queridos, em outras palavras, o que a irmã Michele quis expressar aqui através dessa fala, era que ela iria atender o chamado de Deus para a sua vida, mesmo com as suas dificuldades, porque ela sabia que Jesus revelaria a sua suficiência sobre as suas limitações. E quem esteve aqui no culto observou que Jesus falou através da vida da irmã Michele. A irmã Michele trouxe uma palavra edificante aqui na igreja. Muitas pessoas saíram daqui edificadas pela palavra que ela ministrou. Porque, querido, Jesus, Ele é suficiente sobre as nossas limitações. E Ele deseja trabalhar sobre cada uma de nossas limitações essa noite. E eu quero dizer essa noite que aquilo que você não tem conseguido prover, aonde as suas mãos não estão podendo chegar, aonde as suas capacidades não estão permitindo, aonde as suas capacidades não estão podendo chegar, aonde as suas limitações têm impedido de você chegar, Jesus chegará com sua suficiência, Jesus chegará com a sua provisão, Jesus chegará com o seu milagre sobre as suas limitações. E o terceiro ensinamento que Jesus irá nos instruir através da sua palavra é nos ensinar, igreja, que sendo Ele suficiente sobre as nossas vidas, Ele se revelará sobre as nossas necessidades. O texto diz a partir do verso 37, que após os discípulos de Jesus não conseguirem prover o alimento para essa multidão por suas limitações, Jesus ele toma os 5 pães e os 2 peixes que seus discípulos tinham em mãos, e tomando os peixes, Jesus ergueu seus olhos ao céu, abençoou os pães e os partiu ao meio. E diz o verso 41 que após Jesus ter abençoado os pães, aleluias, todos comeram e ficaram satisfeitos ao ponto de lhes sobrarem 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes. O pastor Tiago Abdala, comentando sobre os versos 41 a 44, escreve: nesses versículos encontramos o relatório de que todos comeram, mas de 5.000 pessoas se alimentaram com apenas 5 pães e 2 peixes. Cristo, aleluias, proveu a necessidade dessa multidão, mesmo com as limitações de seus discípulos. Aqui os discípulos de Jesus poderiam ter a certeza que debaixo do senhorio de Cristo nada lhes faltaria e todas as suas necessidades seriam totalmente satisfeitas através da suficiência de Jesus. Ou seja, querido, Jesus aqui, aleluias, pela sua maravilhosa graça, Ele proveu o alimento necessário para essa multidão. Jesus aqui, pelas suas infinitas misericórdias, Ele não permitiu que essa massa de pessoas aqui ficassem sem a provisão do seu alimento. Jesus aqui, mesmo com as limitações dos seus discípulos em prover o alimento para essa multidão, Ele não permitiu que essas pessoas aqui ficassem sem a provisão de seu alimento. E é exatamente, queridos, quando nós não conseguimos prover aquilo que nós estamos necessitando,
É exatamente, queridos, quando as nossas limitações, elas começam a serem expostas. É exatamente quando nós falamos a Jesus: Senhor, eu pelas minhas limitações não conseguirei vencer essa adversidade. Eu pelas minhas limitações não conseguirei buscar pela minha família. Eu pelas minhas limitações não conseguirei vencer as crises do meu trabalho, a minha dificuldade no ministério, as minhas crises financeiras, as minhas crises existenciais. É que Jesus, pela sua suficiência, nos socorrerá em meio às nossas dificuldades. Quando nós olhamos, queridos, para Êxodo, capítulo de número 16, nós iremos observar que foi nas dificuldades dos israelitas no deserto que Deus ele proveu o maná para o seu povo. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, no capítulo 2, a partir do verso 1, nós iremos observar que foi na necessidade dos noivos do casamento de Caná da Galileia que Jesus, através da sua suficiência, proveu vinho para essa celebração. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 5, nós iremos encontrar que foi nas limitações de Pedro que Jesus revelou a sua suficiência ao prover peixes para a sua pescaria. Quando nós olhamos para esse texto aqui de Marcos capítulo 6, nós iremos observar que foi nas dificuldades de seus discípulos que Jesus ele proveu alimento para essa multidão. E a palavra do Senhor para você essa noite é lhe dizer que Jesus lhe capacitará em meio às suas limitações. Jesus será sobre as suas crises ministeriais. Jesus será sobre as suas dificuldades financeiras. Jesus proverá paz no seu casamento. Jesus proverá paz na sua família. Jesus proverá a cura sobre a sua enfermidade. Aleluias. E eu gostaria, queridos, de profetizar pela palavra de Deus sobre a sua vida e dizer a vocês que assim como Jesus foi sobre as minhas limitações, como eu ministrei lá no começo da nossa mensagem, que assim como Jesus revelou a sua suficiência sobre a vida do apóstolo Pedro em meio à sua pescaria, que assim como Jesus revelou a sua suficiência sobre aquela mulher que há 12 anos padecia com fluxo de sangue, que assim como Jesus revelou a sua suficiência, transformando água em vinho nas bodas em Caná da Galileia, que assim como Jesus demonstrou a sua suficiência aqui, ao prover pães e peixes para essa multidão, Jesus será sobre as suas limitações, Jesus será sobre as suas limitações, Jesus será sobre as suas limitações. Mas para que isso aconteça, queridos, você precisa entender que você, pelas suas próprias capacidades, não conseguirá superar as suas limitações. Mas para que isso aconteça, você precisa entender, e se fará necessário, que você deposite todas as suas limitações debaixo da suficiência de Jesus. E se assim você se portar, Jesus revelará a sua suficiência sobre cada uma de suas limitações. E antes de orarmos, eu gostaria de trazer uma reflexão do teólogo Adolf Pohl, onde no seu comentário de Marcos, comentando sobre essa passagem que nós acabamos de meditar, ele escreve dizendo, abre aspas, Jesus aqui, no seu milagre da multiplicação de pães e peixes, enxergou possibilidades naquilo que seus discípulos só enxergaram impossibilidades. E talvez você essa noite esteja igualmente a esses discípulos aqui de Marcos capítulo 6, incapaz de prover algo que parta de si mesmo para que você possa vencer as suas necessidades. Talvez você tenha entrado aqui na igreja essa noite dizendo, Senhor, eu estou no meu limite diante dessa situação. Senhor, eu não tenho mais estratégias para salvar o meu casamento. Senhor, eu não tenho mais ferramentas para conduzir a minha família para Jesus. Senhor, eu não tenho mais forças para lutar contra as perseguições que me cercam. Mas eu quero dizer, pelo poder da palavra de Deus, que Jesus essa noite, Ele irá trabalhar sobre cada uma de suas limitações. Portanto, queridos, comece a partir de hoje, a enxergar possibilidades para suas limitações através da suficiência de Jesus. Portanto, queridos, comece a acreditar essa noite, que em Jesus, igreja, todas as nossas limitações, elas podem ser saradas. Comece a enxergar através da suficiência de Jesus, que haverá restauração para a sua família, que
que através da suficiência de Jesus haverá provisão para a sua vida, que através da suficiência de Jesus as portas se abrirão, as suas limitações ministeriais serão saradas, as suas crises serão saradas, as suas dificuldades serão curadas, aleluias. E eu gostaria, queridos, que você neste exato momento se colocasse de pé. Eu queria orar pela sua vida.